Bem, meus amigos, bem-vindos a mais um programa do seu canal Ilumina, que é o canal que discute os problemas do setor elétrico aqui e no mundo, né? Hoje, nesse nosso bate-papo Ilumina, nós vamos conversar com o engenheiro Ícaro Chaves. O Ícaro é engenheiro, trabalha na Eletronorte e é diretor do Sindicato dos Universitários, como também diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras. O Ícaro, para nós, é uma espécie do nosso correspondente em Brasília, né? Ele que traz as informações lá sobre o que está acontecendo no Congresso. Então, hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Ícaro, justamente para que ele nos conte, né, para a gente o que está acontecendo no Congresso Nacional envolvendo o setor elétrico. Como o setor elétrico é um setor importante, olha aí a regulamentação chave, né? Então, o que acontece no Congresso é chave para o setor elétrico. Então, bom, Ícaro, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui de vir conversar no nosso bate-papo Minas mais uma vez. E eu queria começar perguntando para você o que de mais importante está acontecendo no Congresso Nacional sobre o setor elétrico, que envolve a discussão do setor elétrico. O primeiro, Ronaldo, é um prazer estar aqui mais uma vez com você e com nossos amigos do Ilumina, né? É sempre bom ter essa conversa técnica. O Ilumina é talvez o principal espaço que discute o setor elétrico com um viés não de mercado, né? Porque gente para discutir o setor elétrico tem, mas que vê o setor elétrico como um negócio. Aqui a gente vê como um serviço para a população. E eu acho isso fundamental para o país. Então, o debate sobre o setor elétrico no Congresso, ele está enfrentando uma situação muito difícil aqui, ele tem vários impasses, né? Porque é uma pauta muito extensa, são vários interesses, e eles têm uma dificuldade muito grande em tentar resolver isso, né? A gente vê, por exemplo, a MP 879, que essa MP 879, Ronaldo, é a mesma, basicamente a mesma MP 814, lá de 2017, que ela trazia a questão da privatização, ela criava as condições para a privatização das distribuidoras, né? Então, a gente dizia o seguinte, que era importante porque ela resolvia os problemas dos sistemas isolados, né? Porque eram distribuidoras lá da região norte, então tinha problema, ela tentava resolver questões como suprimento de gás, como suprimento de diesel. Então, era uma medida importante, né? O governo, naquele período, tentou colocar a privatização da Eletrobras ali como um artigo, isso foi derrubado, mas o resultado é que essa MP caducou. Depois o governo mandou um outro projeto de lei. E depois ele mandou outro projeto de lei, um pela Câmara e depois outro pelo Senado. E agora ele mandou mais um MP com o mesmo teor, que é a MP 879. E essa MP caducou de novo, né? Então, ela tinha um lado bom, que ela tinha coisas importantes, que ela resolvia a questão dos sistemas isolados ali. Mas o governo não conseguiu criar consenso. Na verdade, essa MP caducou porque houve uma certa rebelião da bancada de Roraima, que tem a ver com a questão da energia, que Roraima vive uma crise seríssima de abastecimento de energia elétrica lá, né? Ou seja, a falta de coordenação desse governo é um negócio muito sério. Então, eles não conseguiram resolver isso. E a gente não sabe como vai ficar o setor de óleo e gás, principalmente, lá na região norte, né? No Amazonas ali, principalmente. E agora, mais na Comissão de Minas e Energia, vários assuntos vêm se desenvolvendo. O governo recriou a comissão do PL 1917, que é a portabilidade da conta de luz, que a gente já tinha até conversado antes, que ele prevê uma liberalização total do mercado do setor elétrico brasileiro, né? Na prática, ele acabaria com o mercado cativo, ou seja, qualquer pessoa teria a opção de entrar no mercado livre. Foi recriada essa comissão e o governo criou mais uma, que agora parlamentares governistas criaram uma comissão especial do Código Brasileiro de Energia Elétrica, né? Na minha opinião, é uma iniciativa justa, porque, de fato, a legislação do setor elétrico brasileiro é bastante difusa, bastante complicada, é quase que ininteligível, né? Não é qualquer pessoa que consegue entender. Então, você colocar tudo isso num código, como existe o Código Comercial, como existe o Código Penal, como existe o Código Civil, eu acho que facilitaria a vida dos agentes, dos consumidores e dos fornecedores, né? Mas a gente tem visto que o que acontece ali é basicamente o seguinte: existe quase que um consenso entre os agentes do setor elétrico
e entre muitos parlamentares, de que é preciso a liberalização do setor elétrico brasileiro, ou seja, a mercantilização do setor elétrico brasileiro, né? Mas na prática é muito difícil esses caras se entenderem, né? Porque são muitos interesses conflitantes. Eu vou te dar um exemplo aqui, Ronaldo, para você entender como que funciona. Várias vezes existem requerimentos para criar subsídios. Por exemplo, é interessante isso. O pessoal lá da região norte, alguns parlamentares do Pará, querem criar uma legislação que garanta que os consumidores que fiquem até 150 quilômetros de distância de usinas hidrelétricas não paguem as TUST, né? Que é a tarifa de transmissão. Mas, por outro lado, o governo e outros parlamentares dizem que é preciso acabar com os subsídios, porque os subsídios que encarecem a conta de luz. Ou seja, ninguém se entende. Mas você sabe que uma coisa que eu acho que é interessante sobre essa questão, que é o seguinte, né? O setor elétrico ele é um setor que tem uma complexidade muito grande, historicamente, né? O que acaba derivando em regras, normas, desde um simples despacho, né, até a tarifação e tudo mais. Enfim, um setor movido a regras, as normas que são definidas no âmbito do Estado. Né? E, no caso em particular, em qualquer lugar do mundo, nos parlamentos. Então, desenhos, configurações de mercados elétricos é uma das coisas mais pesadas em qualquer lugar do mundo. Né? Ou seja, você necessita de uma coordenação política para que você possa criar consensos, convergências em determinados pontos, para que o setor elétrico ele possa seguir. Né? O que eu acho engraçado é o seguinte, não sei se você comunga dessa ideia. No atual quadro político brasileiro, no atual quadro das instituições brasileiras, eu não vejo a menor possibilidade de você ter essa ação de convergência. Né? Não é simplesmente, eu acho, que uma pseudo-convergência ela está sendo construída em torno de um equívoco enorme, que é esse revival lá dos anos 90, da liberalização, da portabilidade, que é assim, uma certa modernidade de periferia, uma certa, assim, que eu chamo de uma modernidade Camargo, uma coisa assim que você vê e entende, e acaba escolhendo as roupas erradas, é um fashion de subúrbio, uma coisa muito horrorosa, que tem uma certa... O Brasil tem um pouco dessa característica. Ouviu o galo cantar, não entendeu, não sabe onde. Agora, então, mas eu acho que nem isso tem. Por quê? Porque na hora que você vai configurar as coisas, você tem que gerenciar conflitos, você tem que administrar interesses, você tem que bater o martelo. E eu não vejo, Ícaro, que você tenha hoje, dentro do Congresso, uma capacidade para fazer esse tipo de coisa. Então, esse novo código de hábitos, né, seria uma tentativa de você reunir toda a legislação, todas as regras, procedimentos do setor elétrico e tentar dar uma consistência nisso, né? Eu acho que você teria que ter um vigor institucional, político institucional, que hoje eu acho que você não tem. Daí eu acho que as grandes dificuldades que você observa, né? Por exemplo, só colocando outra questão na mesa, né? O governo está aí para mandar um projeto de lei para o Congresso sobre a privatização da Eletrobras, e aí você tem, desde o presidente do Senado falando que, olha, eu acho que não deve começar a ser a Eletrobras, né? Porque, é evidente, ele fala dos interesses do Norte, do Nordeste, em que medida que os congressistas dessa região, o quão é importante a Eletrobras nessa região, enquanto eles ficam inconformados com isso, etc., etc., até questões singelas, como aquele fundo, o Aleluia, que tinha criado lá de 500 milhões para o Rio São Francisco, que na verdade era uma maneira de tentar fazer ali uma convergência entre o pessoal do Nordeste, o Ministério de Minas e Energia, não, isso aí a gente vai tirar, né? A Golden Share, na verdade não sabe, são coisas que são vazadas, né, do Ministério, sempre em off, né? O ano disse em off, então, olha, o fundo vai sair, a Golden Share vai sair, aquele
pedaço da descotização que ia para a CDE, né, para diminuir. Não vai mais, enfim, os interesses em embate. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Esses conflitos dos interesses muito grandes, e que, na verdade, não é que você não só avança a questão da Eletrobras ou a questão da modernização, a chamada modernização, da portabilidade, a bola do GSF continua pingando, não se resolveu ainda nada, enfim. Ou seja, como é que se faz? Cara, o setor elétrico, se você não tem coordenação, ele vira uma Babel. Ele realmente vira uma Babel. Se você não tem alguém ali que cria uma narrativa comum, cara, vira um samba do crioulo doido, cada um puxando para o seu lado, e a crise do setor ela só vai avançando. As mudanças institucionais no setor elétrico brasileiro, geralmente, elas são movidas por necessidade e por oportunidades, né? Então, quando você teve lá nos anos 30 a crise de abastecimento nas principais cidades brasileiras, quando o setor elétrico brasileiro estava nascendo, né? O Getúlio Vargas fez o Código de Águas. Ele não fez o Código de Águas porque ele acordou um belo dia e teve a vontade. Ou seja, já viu a necessidade. E assim é sempre, né? As mudanças institucionais, a própria criação da Chesf, de Furnas, da CEMIG, da Eletrobras, também responderam à necessidade de intervenção estatal lá nos anos 50 e nos anos 60, e a própria criação da Eletrobras, porque havia falta de energia no país. O próprio marco regulatório do setor elétrico de hoje, né, o atual, que é lá do governo Lula, de 2004, a Lei 10.848, e a base do nosso marco institucional, ela foi criada como uma resposta à crise do apagão de 2001, né? Então, assim, geralmente as mudanças vêm por uma necessidade. E hoje, no Brasil, devido aos investimentos que foram feitos nos anos 2000, em novas usinas, linhas de transmissão, e a própria crise econômica, que reduziu a demanda de energia no país, né? Quer dizer, na verdade, frustrou o crescimento da demanda de energia no país, não há uma necessidade. Então, por isso, torna-se difícil, não há algo que mova o governo a se empenhar nesse sentido. Né? A necessidade é a mãe da invenção, e hoje não há necessidade premente. O que a gente vê que existe hoje no setor elétrico são oportunidades. Então, você tem uma transição energética mundial, o que é uma oportunidade para geração distribuída, para geração fotovoltaica e tudo mais. Existe a descoberta do pré-sal, que é uma oportunidade para o mercado de gás no Brasil. Né? A gente vê isso claramente, o frisson que existe na utilização do gás na matriz elétrica brasileira, de vender gasoduto, de ampliar o consumo e tudo mais. E existe uma oportunidade de ouro, que é a privatização da Eletrobras com a descotização, que vai gerar muito dinheiro para esse pessoal. Então, por um lado, existe uma visão de oportunidade de alguns agentes de ganhar muita grana. Por outro, não há uma necessidade da sociedade de mexer no setor elétrico brasileiro. Então, isso é que gera os conflitos. Né? Diante disso, a gente está aqui hoje vendo essa situação preocupante, que é a ampliação do uso do gás na matriz elétrica brasileira, né? Que é a tentativa de privatização da Eletrobras, que vai aumentar a tarifa ainda mais. E como resposta ao principal problema que a população sente hoje no setor elétrico, que é a tarifa altíssima, o governo traz como principal resposta o fim dos subsídios. Né? A gente diz que isso, ou seja, então, tem que achar um culpado. Né? Então, os subsídios são responsáveis por, no máximo, 9% da nossa conta de luz, e o governo quer acabar com isso. Só que eles não falam que no subsídio tem tarifa para agricultor, tem tarifa mais baixa para agricultura, tarifa mais para baixa renda, tem o financiamento da CDE, que vai financiar os sistemas isolados, ou seja, acabar com os subsídios e acabar com os setores mais pobres, as regiões mais afastadas, com a própria agricultura brasileira. Então, assim, hoje o debate se dá por aí. Muito mais por uma visão de oportunidade de alguns agentes de ganhar dinheiro com o setor elétrico que uma necessidade da sociedade com relação ao fornecimento de energia elétrica. E as respostas que o governo dá para a questão da elevação da tarifa são essas, tentar penalizar justamente os mais pobres, que, na nossa opinião, é um absurdo. Mas você sabe que essa questão que você colocou, né, de, na verdade, são, na verdade, os agentes identificando oportunidades e indo em busca dessas oportunidades. Se esse movimento, que, na verdade, no caso do setor elétrico, sempre acaba se traduzindo
em novas regulamentações, normas, que como você falou, o Congresso é disputa de lobbies dentro do setor elétrico. E isso é em qualquer lugar do mundo. O cara, ele quer saber o que dá vantagem para ele, qual é a consequência daquilo, né, no total, não é problema dele. Então, eu acho que se move muito isso, né? Mas, se você não tem uma coordenação, isso fragmenta o setor completamente, vira uma flor de papel, você não vai lugar nenhum, você acaba gerando uma série de problemas. Isso eu acho que é a grande preocupação que eu tenho hoje. Por exemplo, nessa questão, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acompanho, o posicionamento dos agentes, né? O cara sempre vê o lado dele. Se aquilo fecha, e no setor elétrico tem que fechar, porque se você não fechar, as pessoas acham que você tem que ter a coordenação só no despacho. Você tem que ter a coordenação nas ações técnicas, físicas, você tem que ter nas decisões econômicas e nas decisões políticas também. Porque senão você implode o sistema em cima de uma regra, uma norma, uma lei, qualquer coisa que regueira o sistema. Então, o que acontece? Eu acho que um exemplo maravilhoso disso, dessa questão, é a Eletrobras, no sentido assim, da diretoria da Eletrobras. Essa diretoria que está na Eletrobras, ela foi escolhida lá no governo do Temer, e ela foi lá para privatizar a Eletrobras. O que é interessante, o que significa privatizar a Eletrobras? Na cabeça desse gestor, desse CEO, que vai lá e assume. Que também não tem originalidade nenhuma, você encontra isso em vários setores, em várias empresas. Ele vai preparar a empresa para o novo dono. Então, a função dele é preparar a empresa, enxugar, demitir, reduzir investimentos. Quer dizer, ele deixa a empresa ótima para o novo dono. Então, de uma certa maneira, ele é empregado, ele trabalha para esse novo dono, independente de quem seja. Certo? Independente, não interessa quem, mas ele trabalha com essa cabeça, que essa é a cabeça dele. Ou seja, ele não trabalha com a cabeça de um gestor de uma empresa estatal, de um setor elétrico extremamente complexo e de um setor elétrico que está sofrendo transformações profundas no mundo. Ele só está preparando aquilo, enxugando, de tal maneira que o cara sente depois em cima desses ativos e fique auferindo renda para fazer o menor esforço. Então, você olha só, essa questão, quer dizer, aí a questão não é o problema desse gestor, não é o problema do Wilson. O problema é de um Estado que coloca lá. O que vai acontecer se depois ele vai conseguir ser o gestor dessa nova empresa? Também é problema dele, não é um problema do Estado. Então você vê que o Estado, olha que coisa grave, o Estado brasileiro, ele abriu mão da sua posição de coordenação, que é chave em qualquer setor elétrico do mundo, em relação a uma coordenação estratégica de longo prazo, etc., e transfere, ele abandonou isso. E te digo mais, o Ícaro, não é à toa que você não consegue fazer a coordenação política que avance as questões com simples GSF. Porque você, de fato, você abriu mão disso. Você fala, não, isso aí é um problema do mercado. Mas não é assim no setor elétrico. Você diz que isso aí é um problema do mercado, quando você fala sobre o setor elétrico, não significa nada. Isso não tem sentido, porque que mercado, como é que vai tocar, com que regra, com que norma, etc. Então, eu acho que não é gratuita essa coisa de você patinar, porque você abriu mão. Você abriu um buraco ali no meio de campo, e se realmente a Eletrobras foi privatizada, você vai abrir um buraco na coordenação do setor elétrico, você não tem 80 anos. Tá certo? Mas esse buraco ele já existe hoje. Porque esses caras estão preocupados com administrar o varejão, tá certo? E não tem nenhum projeto estratégico para o setor elétrico. Essa história, portabilidade, pelo amor de Deus, a brincadeira, não, mas o lastro, não sei o quê, tem nada definido, a gente já conversou sobre isso. Né? Então, tremendo de uma manhã, passou lá ontem, como disse um amigo meu lá de Magé, tá certo? Essa história é uma história que não fecha. Agora, a visão estratégica consolidada, você não tem. Ronaldo, a gente vê isso hoje claramente, né?
Então, a Eletrobras, de fato, passou por uma crise terrível. A MP579, nós já discutimos muito ela, e vocês discutiram, enfim, já foi amplamente debatido isso. A MP579 realmente colocou a Eletrobras à beira da extinção. Isso é um fato. Mas é uma empresa tão robusta, e esse negócio de vender energia elétrica é um negócio tão bom, que ela se recuperou. Tá aí. Hoje a Eletrobras é uma empresa que dá lucro. Então, ela deu lucro ano passado de 13,3 bilhões de reais. Né? Nesse lucro, tem lucro contábil? Tem, mas tem lucro operacional. Mais de 6 bilhões disso é lucro operacional. E esse ano, ela já deu um lucro de 6,9 bilhões de reais, que é 272% mais do que no mesmo período do ano passado. Então, a Eletrobras caminha para dar mais lucro ainda. É um negócio tão bom isso que não tem como quebrar. Mesmo a Dilma tendo tentado quebrar, eu acho, quase conseguiu, mas não quebrou. Sobreviveu e está aí. Agora, quando você olha, isso que você falou, a gente vê no balanço da Eletrobras claramente. Então, você olha, em 2016, quando o Wilson Pinto assumiu, a relação dívida líquida EBITDA da Eletrobras era de 9,5. Era uma empresa insolvente. Ninguém queria emprestar. Ninguém empresta para uma empresa que deve 9,5 vezes o seu EBITDA. Hoje, né, devido à recuperação da Eletrobras, não devido a essa diretoria, devido aos trabalhadores, né, que são quem fazem realmente o setor funcionar. Hoje, a relação dívida líquida EBITDA da Eletrobras é de 2. 2. É uma empresa que você olha assim, olha, essa empresa está com capital ocioso. Qualquer empresa capitalista fala, olha, eu preciso investir, porque se eu não investir, no futuro eu vou perder mercado, eu vou perder tamanho. Então, a empresa hoje tem plena capacidade de investimento. E ela investiu menos de metade do que estava previsto para investir nesse período, no primeiro semestre. E que já é muito menos do que estava previsto em 2018. Né? Então, ou seja, o que existe hoje da Eletrobras é uma deliberação de não investir. É tão sério isso que as subsidiárias da Eletrobras tentaram entrar em leilões, mas foram proibidas pela Hold. Não, você não vai entrar em leilões para fazer energia nova ou novas linhas de transmissão. Existe deliberadamente uma intenção de não investir mais. Né? E o governo diz que a justificativa, agora eles arrumaram uma justificativa ótima para privatizar. Eles disseram que vão privatizar porque a Eletrobras precisa manter a participação dela no mercado. Eu falei, ora, mas que diferença faz se a Eletrobras privada mantém uma participação de 30% no mercado ou se é outra empresa que vai manter uma participação de 30%, de 20%, de 10%? Quer dizer, o governo está advogando explicitamente da concentração de mercado. Eu nunca vi, eu duvido que algum liberal possa defender concentração de mercado. Né? Então, assim, essa é a justificativa que o governo coloca. E a Eletrobras hoje ela tem capacidade de investir. Os técnicos fazem projetos, mas são proibidos de entrar em novos leilões de empreendimento. Né? E o que a gente vê hoje no Brasil é isso. Né? Há uma prioridade pela privatização, como se o Paulo Guedes esses dias... Olha, é uma conversa assim que você não fala nem para um borracheiro. Ele falou que o Brasil é um carro com os 4 pneus furados. O ministro da Economia se referir ao setor elétrico dessa forma, dizendo que se privatizar a Eletrobras, a luz vai apagar. Mas, gente, assim, mas sem nenhum dado, só a opinião dele. Assim, um economista de boteco, vamos dizer. Né? Então, são esse tipo de argumentos que a gente está vendo. Mas você sabe que... Não, eu já decidi algumas coisas, entendeu? E esse tipo de argumentos é um argumento completamente desqualificado, não vou discutir. Os argumentos... Bom, o Paulo Guedes é um capítulo à parte, né? E o Paulo Guedes, no setor elétrico e no setor de gás também, é um capítulo muito, muito, muito à parte. Né? É de uma desqualificação impressionante. Né? Mas esses caras tomam decisões relevantes e significativas e com consequências para o país e para o futuro do país. Né? Acho natural. A Eletrobras, se eu não me engano, em 2013, 2014, mesmo depois da medida provisória, ela estava investindo 10 bilhões de reais por ano, se eu não me engano. Ela seguiu, mesmo depois da medida provisória, mesmo depois de ter tomado um torcido do caixa, ela seguiu investindo. Né? Investindo por causa dessa função de garantir o suprimento, de garantir o abastecimento. Então, quando você não tem mais esse compromisso, evidentemente, isso aí
investimentos, evidentemente, você melhora aqueles indicadores econômicos financeiros que o cara quer apontar lá, né? Olha como eu sou brilhante, olha como eu sou famoso, etc, etc, etc. E dentro daquele jogo que a gente falou, né? Você vai enxugando, vai deixando ela bonitinha, acerta o carro, né? Porta para a rua, etc, e vende lá o carro, você está preparando o carro para o outro cara. E é interessante, não está nem muito preocupado com o valor da capitalização, se vai ser grande, pequeno, etc, etc, etc. Mas eu diria o seguinte, isso. Os problemas, eles continuam. A minha perspectiva é a seguinte, né? Queria perguntar isso para você, né? O que a gente espera que possa acontecer é a seguinte questão. Os problemas, eles estão aí. Né? A transição energética, ela fica cada vez mais complexa, cada vez mais difícil. Não é um programa da Hebe Camargo, não é uma gracinha, minha mãe adorava, não é isso. Né? A transição, porque a questão da mudança climática ela se torna mais tensa, mais grave. Então, você tem um problema climático muito pesado. É evidente que você também tem problemas sociais no mundo hoje, mesmo nos países desenvolvidos, que se traduzem em crescimento de extrema-direita, etc. Os nossos valorosos federais gostam de falar também pesados. Então, você tem uma transição que envolve várias questões extremamente complexas e complicadas e que atinge o setor elétrico, assim, cheio, né? No meio do setor elétrico. Se a gente pensa no nosso caso também, bastante complicado, em função da redução da nossa capacidade dos nossos geratórios, etc, etc. Ou seja, temos um problema do tamanho de um bonde para ser enfrentado. Né? Então, você necessita de uma capacidade de coordenação do Estado, que é uma capacidade que é significativa. Né? E a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, vocês identificam de alguma forma, quer dizer, bom, hoje em dia está muito em voga, né? Ninguém tomou boa noite Cinderela e está acordando agora. Quer dizer, tem alguma possibilidade de se acordar desse boa noite Cinderela que o setor elétrico está tomando e que talvez o Guedes já forma explicita essas maluquices, né? Essas coisas todas? Olha, Arnaldo, eu sou muito cético. Bom, nós, além de técnicos, nós atuamos no Congresso Nacional e tentando mobilizar a sociedade no sentido de preservar o Brasil, preservar as estruturas do Estado brasileiro. Justamente isso que você falou, a questão da coordenação. Existe um mito hoje de que o Estado tem que ser regulador e fiscalizador. Ou seja, basta você ter uma agência reguladora que regule, coloque as normas e fiscalize que tudo se resolve. Né? Mas isso é um mito, e a gente vê esse mito, e se vê que isso é mito no setor de transportes, com concessões de rodovias sendo devolvidas, você vê isso no setor aéreo, com aeroportos sendo devolvidos, você vê isso em todo lugar, no setor de telefonia, com a tarifa de telefonia mais cara do mundo. E no setor elétrico não é diferente. Né? A nossa sorte é que no setor elétrico nós ainda temos a Eletrobras, porque a Eletrobras é que faz ainda faz a regulação do mercado. Né? A Eletrobras, você sabe perfeitamente que no passado ela fazia tudo, né? Então, quem fazia a operação do sistema era a Eletrobras, quem fazia o planejamento era a Eletrobras, né? No modelo atual do governo Lula, criou-se uma empresa para planejar, criou-se, o ONS foi criado lá nos anos 90, ou seja, ela foi perdendo parte das funções dela de planejamento, de regulação do sistema elétrico brasileiro, mas ela ainda tem um papel muito importante na regulação econômica. E é isso que a gente coloca, porque um player desse tamanho, ele tem condições de estabelecer o preço. E a Eletrobras atua puxando o preço para baixo, tanto nos leilões, né, ele sempre puxa o preço para baixo, quanto na própria energia cotizada. E aí eu concordo com o sistema de cotas, eu acho que é importante você passar pelo menos parte do benefício da amortização para o consumidor. Eu acho que isso é importante. Né? Então ela também força o preço para baixo. O que ela tem feito é abdicar desse papel dela. Então ela não entra mais em leilões, o sistema de cotas tende a se diluir, até porque hoje a proposta é para que não haja sistema de cotas para as próximas usinas. Então, as próximas usinas que forem renovadas vão renovar aí. Né? E essa história do GSF também vai atingir isso, porque a compensação do GSF é justamente aumentar o prazo das concessões, né? Que vai penalizar o consumidor no final das contas. Então, a gente vê que esse papel de regulação da Eletrobras ele tem sido diminuído, mas ainda é importante.
O que a gente diz? Na transição energética mundial, o mundo inteiro está caminhando para a utilização cada vez maior de fontes intermitentes. O que é bom, por um lado, porque são fontes renováveis, a energia eólica e solar é excelente, o Brasil tem um potencial enorme e não pode desperdiçar isso. Mas, por outro lado, tem o problema da intermitência. Você tem que ter uma segurança, né, uma espécie de bateria para você conseguir regularizar o sistema. E a Eletrobras cumpre esse papel, porque mais da metade da água armazenada nos reservatórios, ou seja, da bateria do sistema elétrico brasileiro, é controlado pelas empresas do Grupo Eletrobras, Furnas, Chesf, principalmente Eletronorte e tudo mais. Então, ela cumpre esse papel de acumulador de energia, né? Quem dera, imagina se Israel tivesse o que o Brasil tem de acumular energia na forma de água, se a Itália tivesse. Não tem, nós temos, né? Então, a Eletrobras ainda cumpre esse papel. Infelizmente, nós vemos hoje no país, com preocupação, primeiro, a possibilidade de privatização, ou seja, você entregar essa capacidade de regulação de preço, que é o que a Eletrobras ainda faz hoje, para um ente privado, que você não sabe quem é o dono. E esse modelo de corporation, que é defendido pelo governo, é um modelo absurdo. Porque antes fosse um dono. Não, vai ser o dono, vai ser o Ronaldo Bicalho. Ronaldo, você é o dono, os seus filhos vão herdar isso aqui. Você ia cuidar disso pensando no futuro. Bom, eu vou cuidar dessa empresa aqui pensando em 20, 30 anos, né? Sustentabilidade. Agora, o modelo de corporation é o seguinte, quem é dono? Ninguém. O camarada entra lá um fundo soberano, ele quer fazer dinheiro em 1 ano, 2 anos. Né? Um fundo de pensão ou um fundo especulativo qualquer. Mas o setor elétrico ele exige obras de longo prazo de maturação. Então, como que você vai administrar uma empresa que tem como função investimento de longo prazo com capital volátil, capital motel, como o pessoal diz, né? Isso é um absurdo. Então, a gente tem dito que olha, a privatização da Eletrobras é muito ruim, porque o Estado perde essa possibilidade de controlar o que a Eletrobras ainda faz. Mas o modelo que eles estão prevendo de criar um grande player, price maker no mercado e entregar isso, sabe-se lá para quem, isso é uma loucura. Eu duvido que algum liberal de verdade seja capaz de defender um absurdo desse. Eu acho, Ícaro, inclusive isso é um ponto que diferencia o debate agora do debate dos anos 90. Né? O debate dos anos 90 havia uma preocupação, como é que vai ficar o mercado, como é que vai vir o poder de mercado, a criação do regulador, a questão de agência, quer dizer, era um debate ao menos mais sofisticado, mais preocupado com aquela questão. Né? Olha, o mercado elétrico ele tem falhas de mercado, então como é que se lida com isso? Esse era o grande discussões, você lembra, infindáveis sobre a questão do livre acesso, enfim, etc. Hoje, a questão é simplesmente o Estado é ruim e você tem que afastar o Estado e isso resolve o problema. Olha, infelizmente não resolve, não adianta você pensar assim. Um setor como esse, não é porque, quer dizer, existe sempre uma resposta simples, né, e completamente inútil. Né? Isso, diante da complexidade, não serve para coisa nenhuma. Então, Ícaro, eu gostaria aqui de encaminhando aqui no final da nossa conversa. Eu acho que a gente vai voltar a conversar, né, porque, na verdade, o Congresso acaba sintetizando esses debates e essa discussão, né? Não há como você fugir disso, e acaba sintetizando também os vários interesses que estão ali no jogo, né? Que se defrontam dentro do setor elétrico, e que você tem que ter algum tipo de arbitragem. E essa arbitragem acaba sendo feita pelo Congresso. Né? O que, bom, é assim, com esse Congresso, sim, com esse Congresso que nós temos aí. Então, Ícaro, eu pediria que você fizesse as suas últimas considerações e vamos voltar a conversar, né? Porque essa questão vai ficar cada vez mais quente. Né? E quanto mais, digamos assim, quanto mais um impacto econômico se colocar, ou seja, aí como economista, os meus colegas lá dos institutos de economia, a economia não vai, o emprego não vai, o país não recupera, você segue na recessão, mas vai se bater o bumbo da privatização. Não importa se é a reforma trabalhista, não importa se é a reforma da Previdência, se é a privatização, depois seja lá o que seja, você tem que bater o bumbo, que eu acho que é a coisa que melhor o Paulo Guedes faz, é bater o bumbo do mercado,
privado, etc, etc. Então, a questão da privatização vai ficar muito pesada. Vai ficar muito pesado. E vai cair num Congresso onde as articulações que você acompanha são extremamente complexas, difíceis hoje. Ninguém quer que manda naquilo, né? Quer que tem controle, etc, etc. Ou seja, existe uma possibilidade da gente fazer um desastre de proporções ferroviárias, como dizia o meu velho pai, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir acompanhando o Congresso, etc, etc. Ítalo, então, suas palavras finais. Então, Ronaldo, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É muito bom esse debate de alto nível. É bom que a gente passa para os colegas, né? E isso sempre gera debates aqui entre os trabalhadores do setor elétrico. É muito importante isso. É isso. O nosso papel hoje, claramente, é um papel de defensivo. A gente não ilude ninguém. Eu, particularmente, não tenho a menor ilusão de que alguma coisa boa vai sair desse governo ou desse Congresso. Então, se a gente conseguir manter as coisas como estão, já é um grande avanço. Porque o que tem de proposta hoje é para destruir o Estado brasileiro e para, no fim das contas, gerar benefícios para alguns investidores, né? O capital é isso, né? O capital precisa se reproduzir. Bom, não dá para ganhar dinheiro fazendo fábricas, não dá para ganhar dinheiro porque a economia não cresce, então vamos ganhar dinheiro na conta de luz do brasileiro, porque essa ele vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, assim, o nosso papel aqui é de defensiva, de defender o patrimônio público, é claramente isso, esperando que no futuro a gente tenha condições de estar discutindo realmente um setor elétrico que seja benéfico para a população e que entre, né, que coloque o Brasil de volta nos rumos para onde aponta a transição energética mundial. Porque o Brasil é um país que tem muitas lições a dar ao mundo nisso, é um país que tem uma matriz energética renovável, limpa, mas que, infelizmente, nos dias de hoje, a tônica é o lucro, enfim, e por isso a gente está, ao invés de limpando a matriz elétrica brasileira, estamos sujando cada vez mais e encarecendo cada vez mais para o consumidor. Espero que no futuro a gente possa estar aqui discutindo os nossos projetos para o futuro. Por enquanto, a gente, se conseguir manter o que tem, já é uma grande vitória. Bom, agradecer a presença do Ítalo aqui no nosso bate-papo. Mais uma vez, né, por aqui com a gente. E eu acho que nesse exato momento, o que a gente procura fazer é contenção de danos mesmo, né? Evitar, tentar reter o máximo possível de ativos e de recursos, pelo menos que nos permitam conceder algum tipo de futuro para o país. Evitar a destruição, né? A demolição completa do país. É uma luta muito difícil, a gente sabe disso, o momento é muito difícil, mas eu acho que é aquilo que nos cabe, né? Fazer nesse exato momento. E vamos continuar tocando o nosso barquinho, né? E incomodando, que parece que às vezes a gente é pequeno, mas a gente incomoda muita gente, né? Então vamos continuar incomodando essas pessoas e tentando ter uma visão, tentando reter um pouco de esperança, e porque o Brasil não vai acabar, não vai afundar no Atlântico, nós, eu acho que isso deixa eles muito irritados, né? Nós vamos continuar aqui, né? Continuaremos aqui e defendendo aquelas coisas que a gente acredita, né? Mesmo velhinhos de mas continuaremos aqui. Isso deixa enormemente irritado. Se você é jovem, mas isso irrita muito esse hoje. Grande Ícaro, nos vemos, senhores amigos do canal Ilumina, nos vemos no próximo programa do canal. Um bom dia para vocês todos. Enfim, um abraço.